Os melhores palpites em jogadores e em times da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro, a rodada tá recheada de jogos. E vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da rodada aqui pra vocês. E galera, a rodada de hoje recheada de jogos, mas o que eu quero falar então é do nosso jogador do dia que saiu o green lindo ontem à noite aí, tá? Brook Lopes pra 10 ou mais pontos e hoje tem o nosso jogador do dia de novo. Então se você tá gostando, deixa um like, um comentário e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que apenas um clique aí é de graça pra você e me ajuda muito, tá? Também tô movimentando muito lá no nosso Insta, @BinãoBets, já me segue lá pra ficar por dentro de todas as novidades do dia a dia e também pra acompanhar o dia 2 do nosso desafio de 10 a R$ 1.000 em apenas 7 dias, beleza? Galera, dito isso então, eu quero começar a falar pra vocês sobre o nosso jogador de hoje, que vai ocorrer na partida das 9 horas da noite entre Philadelphia 76ers contra o Indiana Pacers, beleza? Galera, e hoje como jogador do dia eu vou escolher então Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, para fazer um duplo-duplo na partida, tá? Galera, Tyrese Haliburton é o líder em número de assistências por jogo nessa temporada e tem uma média de 12,2 assistências por jogo, tá? Além do mais, ele teve 10 ou mais assistências em 9 dos últimos 10 jogos aí, incluindo 17 assistências nos últimos 17 assistências, né, no último jogo aí contra o Philadelphia 76ers. Galera, além do mais, contra o Sixers aí, ele tem uma média de 13,8 assistências por jogo nos últimos 4 jogos aí que enfrentou o time da Filadélfia. Ele atingiu 10, 12, 16 e 17 assistências nos últimos 4 jogos aí contra o Sixers, tá? O carro-chefe para essa entrada é o para a entrada de duplo-duplo, né? São as assistências de Tyrese, já que 10 ou mais pontos é algo muito comum para o jogador, já que ele tem média de 23,8 pontos nessa temporada e teve pelo menos 16 pontos em todos os jogos nessa temporada, tá? Inclusive é o melhor pontuador aí do Indiana Pacers. Então, Tyrese Haliburton para atingir um duplo-duplo é a minha análise, o meu palpite, a minha entrada de jogador pro nosso dia de hoje, beleza? Tyrese Haliburton, duplo-duplo no dia de hoje, vai ser a nossa entrada. Galera, dito isso então, vamos pra tela que eu vou analisar 3 dos melhores jogos aí da rodada de hoje, que eu vi mais oportunidade e vou passar a minha leitura de cada um deles pra vocês. Dito isso então, galera, bora lá pra tela, bora lá! Fala pessoal, galera, tamo aqui na tela para falar do primeiro jogo aí que eu escolhi para hoje, Philadelphia 76ers contra o Indiana Pacers, beleza? Galera, o jogo de hoje é na Filadélfia, na casa dos Sixers, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida aqui. Philadelphia venceu 8 dos últimos 10 encontros aí, frente a frente, tá? Nos últimos 3 jogos, Philadelphia venceu todos os 3 e cobriu o handicap em 2 deles. Nessa nova temporada, os Sixers vêm com 8 vitórias consecutivas aí e apenas uma derrota no primeiro jogo da temporada, enquanto o Pacers vem com 6 vitórias em 10 jogos, tá? Dentro de casa, o Sixers venceu todos os 6 jogos que disputou e, como favorito, venceu todos os 7 jogos que disputou aí na posição de favorito, galera. Em relação ao handicap, o Sixers cobriu o handicap em 8 dos últimos 9 jogos no geral, tá? Enquanto o Pacers aí cobriu em 6 dos últimos 10 jogos. Galera, em relação às tendências, o Indiana Pacers cobriu aqui o handicap em 4 dos últimos 6 jogos no geral, tá? E em 10 dos últimos 15 jogos contra o Philadelphia 76ers. Em relação às vitórias, o Pacers venceu 4 dos últimos 6 jogos aí e perdeu todos os últimos 7 jogos aí contra a equipe do Philadelphia, tá? Além do mais, o Pacers também perdeu todos os últimos 7 jogos fora de casa contra o Philadelphia 76ers. Já o time da Philadelphia cobriu o handicap em 8 dos últimos 9 jogos, cobriu o handicap em todos os últimos 6 jogos dentro de casa e venceu todos os últimos 8 jogos aí também, tá? Além do mais, venceu todos os últimos 7 jogos em casa contra o time do Indiana Pacers. E galera,
Os últimos 10, em relação à lista de lesões, né? A gente tem o Indiana Pacers totalmente livre aqui, disponível e saudável para esse jogo de hoje. Enquanto o Philadelphia tem Kelly Oubre Jr. fora da partida e Joel Embiid é questionável para esse jogo de hoje. E o peso tá aqui, tá bom? Vou explicar para vocês agora, galera. Em relação aos últimos 10 jogos, o Indiana venceu 6 dos últimos 10 jogos no geral, enquanto o Sixers venceu 8 dos últimos 10 jogos no geral, tá? Galera, como eu disse para vocês, o nosso principal problema para escolher aqui é Joel Embiid estar como questionável, tá? Já que ele é o principal homem aí do Philadelphia 76ers e não dá pra gente apoiar o Sixers sem Joel Embiid em quadra, galera. Esse mesmo confronto aconteceu há 2 noites atrás aí, né? E o Pacers se saiu muito bem, tá? Considerando tudo que aconteceu aí na partida, ainda foi um jogo bem disputado, tá? Eu acredito que vai ser uma partida bem parecida no dia de hoje. O Sixers venceu todos os últimos 8 jogos consecutivos e cobriu o handicap em 8 dos últimos 9 jogos, tá? Com certeza eles são favoritos aqui, principalmente jogando dentro de casa hoje de novo. Mas a minha escolha para esse jogo de hoje vai depender se Joel Embiid vai jogar essa partida de hoje ou não. Então, galera, o que eu recomendo para vocês, se inscrevam ou não, né? Vem fazer parte do meu grupo do Telegram, gratuito, tá com o link aqui na descrição, em que eu vou passar a escalação dos Sixers para vocês assim que sair, um pouco antes do jogo, tá? Pra gente saber como que a gente vai fazer com essa partida daí de hoje. Porque sem Joel Embiid, sem Joel Embiid na partida, né? Se Joel Embiid jogar, minha escolha com certeza vai ser Philadelphia 76ers para vencer por pelo menos 5 ou 6 pontos de vantagem aí. Agora, se Joel Embiid não jogar, eu vou ficar ao lado do Indiana Pacers para um bom handicap positivo. Vou ver quanto que a gente vai conseguir buscar aí, tá? Mas para isso, então, vou passar o nosso palpite para vocês lá no nosso grupo gratuito do Telegram. O link tá aqui na descrição, que aí depois da escalação, a escalação deve sair 1 hora, meia hora antes do jogo, tá? Aí a gente sabe quem vai jogar e assim eu passo meu palpite, minha escolha para esse jogo para vocês lá, galera. Então, por essa primeira partida aqui que a gente falou hoje, vou aguardar pra gente ver se Joel Embiid vai ou não jogar essa partida, galera. Dito isso, então, bora pro segundo jogo do dia de hoje. A gente vai falar então do próximo jogo aí. Bora lá. Galera, o segundo jogo que eu escolhi aqui para hoje foi San Antonio Spurs contra o Oklahoma City Thunder, tá? Uma partida que eu gosto aí. Oklahoma City Thunder é o mandante hoje, é o jogo, é lá em Oklahoma, né? E frente a frente, vamos ver o que a gente espera aí para esse jogo. Nos últimos 10 aí, o OKC venceu 6 dos últimos 10 jogos e cobriu o handicap em 7 deles, tá? Nos últimos 3 jogos, o Oklahoma venceu todos os 3 e também cobriu o handicap em todos esses 3 jogos aí, galera. Pessoal, em relação a essa temporada, né, a gente tem aqui um San Antonio Spurs que venceu 3 dos últimos 10 jogos contra um OKC que venceu 6 dos últimos 10 jogos aí nessa temporada, tá? Dentro de casa, o Oklahoma venceu 3 e perdeu 3, enquanto fora de casa o San Antonio Spurs venceu 2 e perdeu 3 jogos aí, tá? Pessoal, em relação ao handicap, o OKC cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 jogos aí dessa temporada, em 4 dos últimos 6 jogos dentro de casa. Em relação às tendências, a gente tem o San Antonio Spurs, que cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 5 jogos e não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 5 jogos contra o time do Oklahoma, tá? Além do mais, o Spurs também perdeu todos os seus últimos 5 jogos aí no geral. Galera, também o OKC também, o San Antonio Spurs também não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 5 jogos fora de casa contra o Oklahoma City Thunder. Já o OKC cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos no geral, cobriu o handicap em 5 dos últimos 7 jogos dentro de casa e cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos em casa contra o San Antonio Spurs, tá? Então ótimas tendências aí do Oklahoma hoje. Galera, um dos principais problemas aqui do San Antonio Spurs é isso, tá? Keldon Johnson é questionável, Trey Jones é questionável e Jeremy Sochan aqui é questionável para a partida de hoje e eu de verdade acredito que nenhum dos 3 jogadores jogue esse confronto de hoje, tá? Galera,
Já o OKC ainda tem Kenrich Williams como questionar, é provável para a partida de hoje, tá? Mas o elenco principal aí da equipe desde o começo da temporada vem completo e saudável para esse jogo aí. Em relação aos últimos 10 jogos, San Antonio Spurs perdeu todos os últimos 5 jogos consecutivos e venceu apenas 3 dos últimos 10, tá? Já o OKC venceu aí 6 dos últimos 10 jogos e venceu 3 dos últimos 4 jogos aí que disputou. Galera, apesar do San Antonio Spurs vir de uma boa partida aqui contra o Miami Heat, tá? Uma partida disputada, eles estão acumulando jogadores importantes aqui na lista de lesões, galera. Isso deve ser um problema muito grande, tá? Principalmente fora de casa e contra um time rápido e ofensivo como é o time do Oklahoma City Thunder, tá? O OKC cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 jogos no geral e eu acredito que a defesa ruim aqui do San Antonio Spurs vai proporcionar uma bola de neve de pontos em relação a pontos de diferença para o Oklahoma City Thunder, tá? O OKC vem completo, joga dentro de casa e é um time que eu confio muito em um confronto como esse, tá? Dentro de casa contra um San Antonio Spurs muito mal e que vem com principais jogadores aí lesionados para essa partida de hoje, galera. Então, pessoal, minha escolha para esse jogo aqui de hoje, eu vou ficar ao lado do Oklahoma City Thunder. Os mercados ainda não abriram, mas daqui a pouquinho deve estar aberto. Eu tô gravando agora 8 e pouquinho da manhã aqui, então o mercado deve abrir agora 9 e pouco, tá? Galera, mercados ainda não abriram, mas o que eu vou esperar abrir aqui um pouquinho, eu vou buscar o Oklahoma City Thunder aqui para vencer por alguns pontos de vantagem, tá? Lembrando, o mercado não abriu, mas a minha escolha para esse jogo de hoje vai ser Oklahoma City Thunder menos 5.5. Ou seja, o OKC deve vencer por pelo menos 6 pontos de vantagem essa partida de hoje. Beleza, galera? Então, OKC menos 5.5 vai ser a minha escolha para esse confronto. Dito isso, bora falar da terceira partida que eu separei para o dia de hoje. Bora lá! Galera, pro terceiro e último confronto que a gente vai falar, que eu vi bastante valor aqui no dia de hoje, a gente vai falar então Denver Nuggets contra o Los Angeles Clippers, tá? Galera, o jogo de hoje é lá na Ball Arena, na casa do Nuggets em Denver, tá? E vamos ver o que a gente espera aqui. Frente a frente, o Nuggets venceu 9 dos últimos 10 jogos aí, tá? E cobriu o handicap em 7 deles. Nos últimos 3, Nuggets venceu 3 e também cobriu o handicap em todos os 3, tá? Galera, nessa temporada, o Clippers venceu apenas 3 dos últimos 9 jogos, enquanto o Nuggets venceu 8 dos últimos 10 jogos no geral. E dentro de casa, o Nuggets está invicto aí com 6 vitórias consecutivas. Como favorito, o Nuggets venceu 8 dos últimos 10 jogos também, porque foi favorito em todos os jogos que jogou. Como azarão aí, o Clippers perdeu todos os 3 jogos que foi azarão, tá? Galera, vamos lá. Em relação às tendências, a gente tem o Los Angeles Clippers, que não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 5 jogos e também não cobriu em nenhum dos últimos 5 jogos contra o Denver Nuggets, tá? Além do mais, o Clippers perdeu todos os últimos 5 jogos aí que jogou, perdeu também todos os últimos 6 jogos contra o Denver Nuggets e perdeu também todos os últimos 7 jogos fora de casa, tá? Além do mais, ganhou, né, apenas um dos últimos 6 jogos aí fora de casa contra o Denver Nuggets, galera. Já o Denver vem com tendências aí magníficas, tá? Venceu 17 dos últimos 20 jogos dentro de casa, venceu 7 dos últimos 7 jogos dentro de casa e venceu 5 dos últimos 6 jogos em casa contra o Los Angeles Clippers, tá? Pessoal, em relação à lista de lesões, Los Angeles Clippers ainda fica sem Mason Plumlee fora da partida, tá? Já o Denver Nuggets tem Jamal Murray também fora da partida de hoje. Galera, o Clippers vem aí com apenas 3 vitórias nos seus últimos 10 jogos e vem com 5 derrotas consecutivas, tá? Enquanto o Nuggets vem aí com 8 vitórias nos últimos 10 jogos e vem com 4 vitórias nos seus últimos 5 jogos, beleza, galera? Pessoal, hoje o Los Angeles Clippers chega para esse jogo aqui, como eu falei para vocês, com 5 derrotas consecutivas, tá? E cobriu o handicap em apenas 3 dos últimos 9 jogos dessa temporada. Já o Denver Nuggets continua muito quente aí, apesar de ter perdido o último jogo, o Denver vem com 6 vitórias consecutivas dentro de casa, e é
um dos, né, se não o melhor mandante da NBA desde a última temporada, e eles não perderam esse título, tá? Galera, eles também venceram 9 dos últimos 10 jogos contra o Los Angeles Clippers, que atualmente está tendo muitos problemas aí para encaixar James Harden na composição, tá? Então, com muita tranquilidade aqui, com muita tranquilidade no coração, eu vou buscar o Denver Nuggets para essa partida de hoje, pessoal. Denver Nuggets, então, vai ser a minha escolha. Denver Nuggets menos 3, ou seja, Denver Nuggets deve vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem. Essa partida de hoje vai ser a minha escolha, beleza? Denver Nuggets menos 3, então, é a minha escolha para esse confronto. Galera, dito isso, então, eu vou finalizando a nossa análise em partidas, a nossa análise do vídeo de hoje por aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, um comentário e se inscreve, caso ainda não seja inscrito, que me ajuda demais, beleza, pessoal? Lembrando que mais análises, mais jogadores e mais coisas aí do meu dia a dia também para você ficar por dentro do nosso dia 2 do desafio de 10 a R$1.000 em 7 dias. Já me segue no Instagram, @binãobets, tá? Que tem muito conteúdo o dia inteiro lá. Pessoal, dito isso então, eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado por terem assistido mais um dia e muito obrigado pela confiança mais uma vez. E até amanhã. Tchau, tchau!